Graça e paz, meu querido, minha querida irmã, homem de Deus, mulher de Deus, serva do Senhor Jesus. Vamos hoje fazer neste vídeo uma retrospectiva dos tempos de Jesus para os nossos tempos, amém? Quero que você fique comigo aqui nesse vídeo até terminar. Vai deixando aí o teu joinha, vai dando o teu like, vai comentando, vai curtindo a página e compartilha com um irmão para que ela possa ser também abençoada, ok? Vamos junto na nossa retrospectiva, plantar, colher e desfrutar. Muitas pessoas, na época de Jesus, chamavam Jesus de louco, chamavam Jesus de endemoniado, chamavam Jesus de beberrão, chamaram Jesus de várias coisas. Ok. Hoje, muitas pessoas chamam os pastores de louco, chamam os pastores de ladrão, chamam os pastores de isso e aquilo. Ok. Mas vamos pensar, vamos raciocinar. As pessoas dizem que a igreja é um lugar que os pastores aprisionam as ovelhas, aprisionam pessoas, para que essas pessoas fiquem ali aprisionadas, que não podem sair para outras igrejas, para um outro lugar, só se pedir do pastor, só se declarar para o pastor, para a pastora, o que vai fazer da vida e aquele negócio todo. Muitas pessoas têm esse pensamento e eu não discordo disso, até porque somos pensadores. Mas vamos analisar cada detalhe. Pensando assim, nós estamos colocando algo venenoso contra a igreja, contra a obra de Deus. Por quê? Veja bem, quando nós pensamos dessa natureza, nós estamos envenenando outras pessoas para que elas não sejam libertas, achando que a igreja é um lugar de aprisionamento. Isso é muito perigoso, porque Jesus nunca chamou ninguém para fazer dessa pessoa uma pessoa presa, uma pessoa amarrada, uma pessoa escravizada. Jesus nunca chamou pessoas para fazer esse tipo de situação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando Jesus chama uma pessoa, ele chama para que essa pessoa venha a ser transformada. Transformada. Por exemplo, muitas pessoas usam a mulher samaritana de João capítulo 4. Mas a Bíblia diz que aquela mulher estava dentro de um sistema religioso tão grande que ela conversava com Jesus, mas não estava aceitando a proposta de Jesus. Até que Jesus revelou o seu caráter, revelou o que ela tinha, revelou a sua verdadeira identidade daquela hora, daquele momento. E qual era a identidade daquela mulher? A identidade daquela mulher era uma identidade mundana, uma identidade que a mulher ficava com muitos homens. Quando Jesus revela isso, a mulher cai em si e deixa o seu cântaro e vai para a cidade e chama vários homens. Ou seja, ela foi transformada, ela foi agora uma pessoa desatada. Em vez de ficar na bolha do aprisionamento, aquela mulher agora se tornou uma evangelista do Senhor Jesus. Uma mulher na qual Deus levou a sua palavra, ela levou a palavra de Deus àquelas vidas. E a Bíblia diz que muitos homens vieram ter com Jesus através daquela mulher. Então veja que Jesus, ele transforma vidas daquela mulher, transformou a vida
por exemplo, do Gadareno, aquele homem que vivia possesso, endemoniado, com muitos espíritos imundos, e ali Jesus transformou a vida dele, libertou ele. A Bíblia diz que ele andava com roupa de mendigo, a Bíblia diz que que ele era preso com muitas correntes. A Bíblia diz que muitos homens da cidade usavam aquele homem para ganhar dinheiro. E aprisionando ele, colocando corrente nele e apostavam para que aquele homem, uns diziam que ele não se soltava, outros diziam que ele se soltava, e ele quebrava as correntes e saía andando. Então, a Bíblia diz também que aquele homem tinha uma legião de espírito maligno. E de Jesus curou aquele homem. Jesus curou aquele homem. E quando Jesus curou aquele homem, o interessante dessa passagem é que a Bíblia diz que aquele homem pediu para ir com Jesus. E Jesus disse não, volte para a sua casa. Ou seja, Jesus, ele sempre que chama uma pessoa, ele tem determinados propósitos para a vida de muitos. E o propósito da mulher samaritana foi para ser evangelista na comunidade, na cidade que morava. O propósito do Gadareno foi para ser um exemplo de pessoas dentro da família, de pessoas libertas dentro da família, de pessoas agora curadas, saradas, restituídas por Deus dentro da família. Veja que ele tem plano para mim e para você. Amém? Outra passagem também que Jesus vai caminhando junto com seus discípulos e muitas pessoas perguntam dizendo: este homem é cego, quem pecou, ele ou o pai dele? E Jesus disse assim: não, nenhum pecou, nem ele nem os pais dele, mas esta situação está com ele porque a glória de Deus, o poder de Deus precisa se manifestar. A Jesus agora toca nesse homem e cura esse homem. Evangelho de João, capítulo 9. Você pode ler a sua Bíblia aí que você vai ver essa passagem. Então, Jesus nunca chamou ninguém para colocar numa bolha. Jesus nunca chamou ninguém para colocar sobre cadeados, correntes e potestade. E aqui eu quero deixar essa reflexão de Deus para você. Por exemplo, o piloto de um avião, de uma grande aeronave, digamos que essa aeronave tem 450 passageiros. Essa aeronave tem 450 passageiros a bordo, fora a comissão de bordo, piloto, copiloto, comandante de voo e o pessoal que trabalha dentro da aeronave. Digamos que esse piloto, agora, junto com a sua equipe, vai conduzir 450 pessoas. Ele está sujeito, ele está agora sobre os comandos de uma pessoa, de duas pessoas, de três pessoas, que trabalha na torre de comando, e essa torre de comando fica na terra. Essa torre de comando fica exatamente por conta da operadora que opera o tráfego aéreo, ok? Então, esse piloto levanta voo de um aeroporto para, digamos que esse piloto levanta voo de Manaus para Brasília. Ele tem agora um caminho para andar. Quem dá coordenadas sobre o voo é o operador de voo, que está vendo a direcionamento desse avião. E ele recebe comando: suba 1000 pés, desça mais alguns pés. Então, o piloto do avião, mesmo ele tendo todo o espaço aéreo à sua volta, ele tendo todo o espaço aéreo acima da sua cabeça para voar, ele não pode fazer nenhuma manobra que não seja autorizada.
Por quê? Porque ele pode colocar a vida de 450 pessoas em risco. Quando esse avião é desgovernado, o piloto faz pela sua própria cabeça, ele pega e agora esse avião ou cai, ou bate, ou acontece um acidente aéreo. Quando ele faz da sua própria sabedoria, quando ele faz da sua própria inteligência, acontecem desastres desnecessários. Então, o que eu quero dizer para você é que nós temos um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele é o nosso comandante. Ele é o que comanda, ele é o que dá ordem, ele é o que dá direcionamento sobre as nossas vidas. E tudo que eu preciso é obedecê-la. A igreja não prende ninguém. Você é livre para voar. Você é livre para crescer. Você é livre para fazer o que você quiser fazer. Saiba de uma coisa: quando nós não obedecemos aos comandos do comandante, acontece tragédia no caminho. Acontece tragédia nas passagens. Então, eu quero hoje deixar essa reflexão de Deus na tua vida. E olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 18 a 20. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Esse era o costume da época, esse é o costume de homens trabalhadores, dos nossos dias de hoje também. E Jesus disse a eles assim, e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz no verso 20, e então eles, deixando logo as redes, o seguiram. Veja, meu amado irmão, que Jesus, ele viu Pedro e Simão lavando as redes no trabalho. Jesus nunca chamou uma pessoa para um propósito que seja descompromissado. Mas quando Jesus chama essa pessoa, ela é compromissada, mas a palavra é que ela tenha que ser transformada. Veja só, quando ele chama Simão e Pedro dizendo: vinde após mim e eu vos farei, ou seja, eu vos transformarei em pescadores de homens. Porque pescar peixe você já sabe. Agora você precisa aprender o que eu tenho para te ensinar. O que eu sei me leva em algum lugar, mas quando eu estou disposto a aprender, eu chego mais longe. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, favor e misericórdia, em nome de Jesus. Esse foi o nosso plantar, colher e desfrutar de hoje. Shalom, graça e paz.